palavra bastante conhecida, bastante ministrada por oradores no Brasil afora, facílima. Capítulo de número 6, o verso todos já sabem, que é o verso de número 10, e nós vamos ler, e eu vou trazer algumas explicações dentro desse texto. Amém, igreja? Efésios 6, 10. A armadura de Deus. Mas o ponto crucial desta pregação está no verso 18. Eu vou ler até o verso, louvado seja Deus, 18, mas depois no final eu vou abranger até o 24, que é as últimas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu isso em cadeias, se não me falha a memória, na sua primeira prisão, 2 anos antes da sua segunda prisão, e da sua segunda prisão ele foi cerrado ao meio e decapitado, mas essa ele ainda saiu vivo. Eu vou trazer algumas considerações em cima desta pregação. Amém? Eu expliquei aqui algumas vezes e vou tentar explicar com mais facilidade para que as pessoas que desinformadas entendam. Quando eu falo que quando há um subtítulo que não tem um título ou um título, louvado seja Deus, diferenciando, que não tem um título entre eles, é porque é continuação. O que é isso, pastor? Versículo 10, ele é continuação do versículo 1 do capítulo 6. Amém? Vamos ler, depois eu vou considerar algumas coisas e nós vamos entender algumas coisas à luz da palavra de Deus e vamos tirar algumas dúvidas para a glória de Deus. Todos acharam? Peço aos obreiras, principalmente obreiras, mesmo sentadinhas aí, se vê alguma criança dando trabalho à mamãe, são mais novas na fé, ajudem ali para que não percam a visão da palavra de Deus. Amém? Peço a vocês encarecidamente. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou repetir tão somente o versículo 18, porque é o tema da minha pregação, mas eu vou contextualizar todos os outros versículos anteriores, para que nós entendamos um pouco. Vou repeti-lo e depois vou falar porque repeti-lo, o número 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está se referindo aí, orando ao Espírito Santo, e não em espiritualidade, de uma forma espiritual, orando em súplica no Espírito. Amém? Então, como eu disse, o tema desta pregação é do natural para o sobrenatural. Por quê?
O capítulo de número 1, são 6 capítulos neste livro de Efésios. Ele escreve quando ele estava preso, já expliquei aqui. E Paulo escreve esta carta, e primeiro ele fala no capítulo 1 sobre a autoridade de Cristo como cabeça da igreja, a relevância, a autoridade suprema, maior, de Jesus Cristo como cabeça da igreja. Ele lá no capítulo 1 ele vai retratar, ou vai tratar disso e de outros assuntos. No capítulo de número 2, ele vem falar da salvação mediante a graça e a união dos gentios com os judeus, por causa da cruz de Cristo. No capítulo número 3, ele fala da vocação dos gentios e louvado seja Deus, o apostolado do Paulo, Ele fala sobre o seu apostolado, sobre o que ele fez durante a sua estadia em alguns lugares. No capítulo de número 4, ele fala da unidade da fé. Eu quero abrir um parêntese antes de eu continuar, falar sobre fé. No versículo 11 de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Eu vou pedir em nome de Jesus à igreja que volte um pouquinho antes de nós continuarmos. Vai aí no capítulo 17 de Mateus, rapidinho, volta alguns livros. Capítulo 17 de Mateus e versículo de número 20, amém? Que vai falar sobre isso aqui. Vou abrir um desafio hoje com isso aqui, amém? É uma fala de Jesus. Isso aqui foi algo que nós fizemos no culto aqui. O que é isso aqui? Um grão de mostarda. E olha o que Jesus fala sobre isso, amém? Vamos lá ler juntos? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, lê comigo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para lá, e louvado seja Deus, há de passar, e nada vos será impossível. Rapidinho, por que Jesus falou isso? Porque quando ele veio do monte da transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, encontrou um lunático, aonde os 9 que ficaram embaixo não puderam expulsar o demônio, não é verdade? E ele disse o quê? Homens de pequena fé. Então o que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele se refere ali ao grão de mostarda? Porque o grão de mostarda era nada de pequeno, não tem nada a ver com isso. Ele fala sobre a força do grão de mostarda. Sabe o que é que tinha no grão de mostarda? Primeiro, o grão de mostarda é resistente. Você podia queimar ele, pisar ele, podia esmagar e botar ele na terra que ele nascia. Outra qualidade do grão de mostarda é a forma rápida de crescimento. Quando você bota ele na terra, ele cresce rápido e vira uma árvore frondosa. E outra, que ele não é híbrido. O que é isso, pastor? Os cientistas já tentaram colocar o grão de mostarda com outro grão e ele não se uniu. É o único entre os grãos que não se mistura. Por isso que ele disse, o grão de mostarda, ele é resistente, o grão de mostarda cresce rapidamente e o grão de mostarda não se mistura, assim como era Jesus. Não é, olha o que ele fala, e vou repetir para que você entenda. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiver de fé como, e não do tamanho do grão de mostarda, como um grão de mostarda, louvado seja Deus, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passa. É pela qualidade do grão de mostarda, que não é híbrido, que não se mistura, que cresce com rapidez e que é resistente. Se quiser, faça aí uma pesquisa e procure saber sobre o grão de mostarda. Por isso que Jesus citou o grão de mostarda, falando àqueles homens, porque eles não estavam crescendo e não estavam levando
as coisas de Deus da forma que deveria levar. Então isso serve tanto para eles, como também serve para os dias de hoje. É assim que Jesus falou àqueles homens naquele dia: não híbrido, forte, rápido, não crescer, e resistente, não pisar, não queimar o que fizesse. Ele sempre estava ali e iria dar uma árvore frondosa com folhas e frutífera. Amém? Agora vamos ao contexto. Antes de Jesus falar da armadura de Deus, ele está falando aqui acerca dos filhos respeitarem vossos pais. E quando ele fala dos filhos respeitarem os pais, é para que haja uma vida longa. E nós vamos ver que no versículo 1 do capítulo 6, ele fala assim: ó, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E aí depois ele fala dos pais não tirarem a paciência dos filhos, e a nossa história começa do versículo 5 do capítulo 6 até o versículo 18, que é assim: vós, servos, obedecei vosso Senhor. Esse Senhor com S minúsculo é o seu pastor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, porque Cristo que foi quem o colocou aí. Estou parafraseando: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não agradando o pastor visivelmente para que ele veja o que você está fazendo, mas fazendo a obra de Deus mesmo sem o pastor saber, mas que haja uma acessão, é o mesmo que crescer na obra de Deus. Aí ele começa, porque ele começou, como eu falei, falando de coisas naturais, que é do filho para com os pais, dos pais, que pai e mãe, para com os filhos, e também vem agora falar dos pastores e dos seus servos, não servindo à vista, no versículo 6, isso são coisas naturais, para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, versículo 7, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, até então ele está tratando da casa, e depois da casa ele começa a adentrar na igreja, falando dos servos e também puxando a orelha do pastor, dizendo ao pastor ou ao líder ou ao seu empregador que ele não é melhor do que você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então você fazendo esta prática natural, aí ele vai entrar no parâmetro espiritual. Aí diz assim no subtítulo, que não tem um título entre eles: continuação da conversa ou da carta. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando do poder de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, porque a nossa força, ela está em Deus e na força do seu poder. Há homens que acreditam no seu poder de oratória, de louvar. Há homens que acreditam no teu poder da tua faculdade, do teu curso ou da tua habilidade em fazer algo. Mas só que toda força, ela vem da parte de Deus, e não tem homem que faça nada se Deus não permitir. Quer um exemplo? E eu vou falar aqui, né? Esse cantor aí que tem os irmãos, me esqueci o nome dele agora, que foi zombar de Deus, que disse que se Jesus não se metesse já era bom demais. Luciano, se não me falha, é meu irmão de Luciano, Zezé de Camargo. Ele completamente perdeu uma voz,
A voz que ele tinha está vinculando aí nas redes sociais, porque ele foi brincar com quem ele não devia, porque quem deu forças à voz dele foi o próprio Deus. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Um homem que tinha uma voz que gritava, meu amigo, se tivesse uma taça, a depender do local, poderia até trincar, mas não está podendo cantar mais. Que nenhuma das entrevistas, essas pessoas famosas se acham que estão por cima de tudo e quer zombar de quem não pode. E fizeram uma pergunta a ele, não sei qual foi, peguei no andamento, ele disse: Jesus não me atrapalhando, já está bom demais. Então, a nossa força está nas mãos de Deus. Tudo que você fizer, peça a Deus forças. Se você estiver fraco, Deus me fortalece. Se estiver caindo, Deus me fortalece. Se estiver inoperante, Deus me fortalece. Se estiver com preguiça de orar, Deus me fortalece. Se estiver com preguiça de jejuar, Deus me fortalece. Se estiver com preguiça de evangelizar, Deus me fortalece. Olha o que ele está dizendo no demais, irmãos, sobre tudo que eu falei a vocês, sobre respeitar os pais respeitarem seus filhos, os filhos obedecerem seus pais, e os empregados obedecerem seus patrões, os servos obedecerem seus pastores. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A alegria do Senhor, se Deus está alegre com você, Ele vai derramar sobre você bênçãos tal, que dela sobrevirá maior abundância. No versículo de número 11, ele vai falar da cobertura espiritual que ele derrama sobre nós. O que ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, se cubra com a palavra, Júnior, se cubra com jejum, se cubra com oração, se cubra com a proteção divina. Não deixe que nada te ataque, palavras persuasivas ou palavras desanimadoras. Estejam cobertos, revestidos do Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Tem uma passagem na Bíblia que ela nos ensina isso. Qual é? Salmos 1. É você não abrir espaço para que o diabo entre. Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores, porque você vai estar descoberto. Não vão estar revestidos da força de Deus. O que é revestimento a não ser uma cobertura? Você já viu as asas de um serafim? Pede a ele: envia um serafim, Senhor, com pelo menos uma das suas asas, para que possa me proteger no meu ir e no meu vir. Isso já basta. Então revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto e ele faz ciladas contra a sua vida, porque o diabo é articulador. Se ele vê que você está sem cobertura, se ele vê que você está dando brecha, ele vai entrar. E se ele entrar lá, ele vai fazer morada. Então vigia em nome de Jesus. O versículo número 12: eu tenho, louvado seja Deus, quem lute por mim. Levanta a mão aí quem tem, quem lute por você. Eu tenho e Ele está aqui. Esse luta por mim. Olha o que diz o versículo de número 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, querubim ungido, conhecido como regente de louvores, quando ele desceu dos céus, trouxe uma terça parte, está dominando o mundo. Então esta é a nossa luta. Eu não preciso lutar, eu tenho quem lute por mim. Eu tenho quem persevere, ou melhor dizendo, quem vele por mim. Enquanto eu estiver dormindo, eu sei que Ele está guardando o meu sono. Então eu não preciso confrontar ou entrar em confronto com aqueles que tentam contra a minha vida.
eu sei quem me chamou e aquele que me chamou garante. As nossas armaduras basta. Você pode usar pistola, você pode usar HK, você pode usar fuzil, você pode usar qualquer tipo de arma, mas quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se Deus não tiver misericórdia, olha o que diz o versículo de número 13 a 17. As nossas armaduras basta. Olha o de 13 a 17. Portanto, aí ele começa a dizer, eu imagino, algum historiador, Júnior, falou isso, que no calabouço em que o apóstolo Paulo estava, dava para ele ver, como está ali seu Givaldo, e daqui a pouco o Nailton vai estar ali sentado, de pé, os soldados tomando conta dos presos. Ele via as armaduras dos soldados romanos, ele via a estrutura, das roupas daqueles homens ali na frente, e ele começou a escrever essa carta. Ele começou a analisar a postura daqueles homens. O que é que aquele homem ou aqueles homens deveriam fazer, a não ser ficar ali de prontidão? Está entendendo, Juan? É o trabalho deles, ficar ali, Robson, só de prontidão, de pé. Eles não podiam se mexer. Se viesse um bicho, um besouro e coçasse o nariz deles, eles tinham que ficar assim, com o nariz coçando. Se viesse algo que coçasse o braço, eles tinham que ficar na posição, porque era uma ordenância real, né, Paula? Então eles tinham que ficar naquela posição. Você vai ver, vai entender porque eu estou falando isso. Aí ele diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação da paz. Pronto, já falei sobre a couraça da justiça aqui. Qual é a couraça da justiça? São os ataques de perto. Exemplo, o Juan e Márcio não gosta de Juan ou vice-versa, estão ali juntos porque eu os coloquei ali, mas de repente o culto acaba, Márcio vai para um lado, Juan para o outro, e Juan vai se juntar com Messias e atacar Márcio por trás. Por isso que Márcio tem que estar com a couraça da justiça. Eram aquelas indumentárias que ele usava para as espadas não furarem ou perfurarem o seu corpo. Aí ele fala assim, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Enquanto os soldados tinham seus sapatos preparados para terrenos, como terrenos rochosos, ali no deserto, eram sapatos preparados para aquela luta. Mas a nossa luta é diferente. Ele diz, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Quem tem paz tem contenda? Quem tem paz tem problema? Vem cá, você que é mais fácil. Aqui vou usar aqui um tema. Isso aqui é muito forte. Fica aqui em minha frente. Em 1988, o que eu vou pedir ele para fazer, e ele vai fazer, talvez ele não queira, se ele não quiser eu vou chamar outro. A minha reação é de ser diferente. Mas hoje, eu ando, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Eu ando em paz. Então hoje, em 2023, a minha reação é paz. Dá um tapa no rosto. Não, isso não é um tapa. Pode dar? Pode? Sim, pode dar. Pode dar, eu já tomei acostumado a tomar. Não, você não. Dê. Pode dar. Não, ainda não. Dê, pode dar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Respire. Está me pegando aí, Moisés? Respire. Pode dar agora. Não, mano. Vem cá, Júnior. Fique tranquilo. Venha. Pode dar. Vai doer, eu sei que vai doer. Mas eu tenho que passar a palavra para que o povo entenda. Vá. Doeu? Eu estou com raiva de você? Não, porque eu tenho que me transformar a cada dia.
calçado, sapato com, perdão, nos pés da preparação do Evangelho. Eu tenho que abraçar ele, eu tenho que entender. Doeu, mas eu tenho que aprender a viver dessa forma. Pastor, porque o senhor está usando essa prerrogativa? Por quê? Porque se nós não mudarmos esse conceito de que bateu, levou, como muitas vezes brincando, aí eu falo com muitos deles aí, eu nunca vou ser um pastor, eu não vou prestar para ser um homem de Deus se eu não mudar a minha conduta. O tapa doeu, mas doeu muito mais o sofrimento do lugar onde ele estava, da casa de Caifás até Gólgota, chamado lugar de caveira, sem dever nada a ninguém, por amor de cada um de nós, ele sofreu e ficou calado. Viver o Evangelho não é fácil nessa geração. Quem de nós aguenta tomar uma tapa na cara e ir para casa e dizer: Senhor, hoje me bateram? Eu tenho um exemplo aqui. Esse aqui, eu já soube que bateram nele 2 vezes, ele foi para casa. Bateram nele 2 vezes já. O pai daquele ali, e um rapaz aí, deixa o nome. E ele foi para casa. Na minha visão secular, é frouxo. Na minha visão como homem, filho de Raimundo, morador de Campinas, desordeiro, isso é comigo. Na minha visão de homem, chegar em casa com o meu filho olhar e meu rosto partido é ideia humana, mas na visão de Deus é uma ideia de transformado, porque Jesus estava sendo preso, maltratado, humilhado, e quando pega lá assim, e quando Malcolm, vai lá, Robson, e quando Malcolm, tão certo assim como o diabo se levanta, né? Eita, quando Deus está na casa, olha um milagre. Olha para lá, até a lâmpada saiu do lugar. Deus é maravilhoso. Então, quando há transformação, há essa pode ficar aí. Quando há essa transformação, há essa conversão de vida. Então, larguem isso. Bateu, levou. Se vier comigo, vou atrás. Cada ação, uma reação. Porque Deus não se agrada, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, ou seja, de uma vida com Cristo em paz. Ele bateu com pena. Versículo 16, continuação, nós vamos até o 17. Nossa armadura, louvado seja Deus, basta. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. O capacete da salvação, igreja, chama-se uma mente cauterizada pelo Espírito Santo, ou blindada, melhor dizendo, pelo Espírito Santo. Para que serve o capacete? O capacete, Júnior, serve para que uma pessoa não te jogue contra mim, não jogue você contra Moisés, não jogue Moisés contra a dona Isabel, não jogue Paula contra a missionária ou contra a pastora. Então o capacete serve para isso, ou seja, a minha cabeça já está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqui ninguém trabalha, você pode falar mal de quem quiser da igreja, como a missionária Paula pregou essa semana. A mulher foi falar mal de alguém, ela deixa lá, não quero saber não, a minha vida basta, eu já tenho os meus problemas para ficar me preocupando com o problema dos outros. A minha mente está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu uso o capacete da salvação. Enquanto eu estiver salva na minha mente, toda a minha alma será salva. Então ele está dizendo aqui,
tomando sobretudo o escudo da fé, louvado seja Deus, o escudo da fé, qual apagará todos os dados inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. O escudo da fé são aquelas coisas que nos atingem de longe, como flechas, coisas que falam de vocês lá no outro lugar. Não liga para isso não. E a espada, qual é a espada? A palavra. Se eu estou com um capacete, a palavra está em minha mão e no meu coração. Então, quando você estiver municiado de todas essas armaduras, ninguém te toca. Ninguém vai futucar a velha fofoqueira, o velho encrenqueiro, o velho brigão, a velha contendeira. Ninguém vai futucar o velho macumbeiro. Ninguém vai futucar aquela velha pessoa que tudo era motivo de briga. Vai tomar 1-0, porque vou ler completo para que nós entendamos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, porque o pai da mentira é Satanás, a verdade é Cristo. E vestida a couraça da justiça e calçada aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados, louvado seja Deus, inflamados do maligno. É porque antigamente eles usavam aquelas flechas com fogos, na ponta. Por isso que ele está dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Aí no versículo 18, ele nos ensina como nós adquirimos isso tudo. Tomar uma tapa na face da outra, receber uma palavra de humilhação e não responder da mesma hora. E ele diz assim, que é o foco da nossa pregação: orando, versículo 18, orando em todo o tempo. Isso não quer dizer o tempo todo. Quando ele fala em todo o tempo, nos tempos propícios. Amém? Como a pastora falou aqui essa semana, Júnior está ali em pé, que ela brincou até com o Júnior. Ao invés de estar no celular, mesmo com os olhos abertos ali, ninguém está se ligando, ele está ali intercedendo, orando a Deus pela família dele, pelos filhos dele, pelo trabalho dele, pela vida dele, pela integridade física e moral dele ali, mesmo com os olhos abertos, que ele não pode fechar, que ele trabalha na área da segurança, e serve para qualquer outro de vocês. Está ali em 10, 5 minutos de trabalhos, que pode usar a tua mente, talvez não os teus joelhos, mas que pode usar a tua mente para falar com Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Orando em todo tempo, louvado seja Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós, orando uns pelos outros. Isso não quer dizer que você vai ficar o dia todo orando, a noite toda orando, mas no tempo em que você tiver, ore. Precisamos aqui de oração para a cura de pessoas enfermas. O pai de Ana Paula, seu Rabelo, Alex, agora a irmã que Bruno me falou, Andréia. Se tiver outras pessoas, coloca no grupo para que nós possamos estar orando. A própria Paula, que pegou agora também enfermidade aí, uma gripe fortíssima. André, que graças a Deus, né, André? Daqui a pouco eu vou estar aqui falando dele um pouco. André, que teve um problema, mas Deus entrou com providência. Por quê? Porque a pastora orou logo lá na loja e repreendeu toda a manifestação satânica do diabo. Porque o que é que ele diz aqui? A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades. Como Adriano também ali está doente e precisa de uma ajuda, como o filho de seu Antônio, mas Dona Maria também estão doentes, precisam de uma cura, como a nossa irmã, louvado seja Deus, no cenário espiritual, a nossa irmã Marília, que precisa de oração. O que é que ele está falando aqui? Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Não é o tempo todo, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos nós.
Poxa, ao invés de a gente ficar difamando um outro, falando por trás um do outro, criticando o trabalho de Paula, criticando o trabalho de Wesley, criticando a postura de Júnior, criticando a postura de Márcio, de Robertson, ore por nós. Poxa, vamos orar um pelos outros. Vai ter muito mais proveito do que a gente ficar falando, de que ficar criticando. O que é que ele diz aqui, igreja? Presta atenção no versículo 14, em nome de Jesus: estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Não está assim não? Está assim ou não está? Está diferente de vocês? Vou repetir de novo: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, ser verdadeiro e justo. Para de falsidade, para de injustiça. Assim como Jesus é o Pai da verdade, Ele diz: eu sou o caminho. Perdão, Ele nem é o Pai da verdade, Ele é a própria verdade. Correção: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo é o pai da mentira. Porque todas as vezes que vamos contar um problema de Shirley para a pastora, para a Eliana, só hipoteticamente, nós nunca contamos como nos contaram, como uma piaba, levamos como um tubarão. Porque sempre aumentamos, é o mal da geração que vivemos ou da natureza humana. Então, se você está vendo Moisés ali, está repreendido, enfraquecido, ore por ele. Pare de falar dele, porque não vai ter relevância nenhuma. Essa é a nossa libertação. É quando nós, como ele diz aqui no capítulo número 4, se não me falha a memória, a unidade da fé. Rogávamos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, louvado seja Deus, com os que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Capítulo 4 desse mesmo livro. Viver um evangelho de aparência, como nós muitas vezes criticamos aqui, não é só esses coaches aí não. Somos nós aqui mesmo. Pegamos o microfone, ou assentamos em nossas cadeiras, damos glória, aleluia, mas o nosso coração está apodrecido, porque irmão B presta, mas irmão D já não vale nada, irmão K é gente boa, mas irmão F é uma porcaria, irmão M é um amor, mas irmão O, uma negação. O que é isso? Se ele próprio não faz acepção de pessoas, quem somos nós? Está vendo irmão decadente? Está vendo irmão na falência? Está vendo irmão caído? Ore por ele. Peça a Deus pela vida dele, porque o livramento dele vai se consistir em bênçãos para a sua vida, um galardão que Deus vai derramar em sua vida. Então vigiai o tempo todo, porque você precisa ser liberto. Aí ele finaliza a carta, capítulo 19 até 24, assim: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Esse cabra estava preso, igreja, a ponto de ser morto. E olha a carta que ele escreve à igreja. Ele poderia muito bem: Paulo, eu já estou aqui preso, eu não quero nem saber com quem está lá.
Muito pelo contrário, ele se preocupava com a igreja, que somos nós. Então eu peço a cada um de vocês, se preocupem uns com os outros. Para isso não precisa ter intimidade, entretenimento, estar dentro de casa, direto um do outro, não, que eu mesmo, e a Bíblia condena isso. Mas ore, irmão, ele está passando por alguma coisa, abra uma oração pela minha vida aí, irmão, que eu vou estar junto com você aqui. Irmão, ó, como o irmão sempre fala comigo, pastor, como a irmã Bárbara hoje mesmo pediu oração pela mãe dela, como o Bruno ali pediu oração por uma amiga dele, que está passando por uma situação difícil, como o André, semana passada, né, André, vem cá, André, já está normal aí? Já está tudo normal? Está normal tudo? Então vem cá para resenhar com você um pouquinho. Ele toma de brabo. Eu gosto. Vem cá em cima, que serei envergonhado. Eu gosto dele aqui em cima. Pode ir, viu, Moisés? Que Deus abençoe a todos, viu? E que Deus guarde todos em nome de Jesus.